Oi, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nas aulas anteriores, falamos sobre fábula e falamos sobre dois tipos de texto, né? Que existem os textos organizados em prosa e os textos organizados em verso. Nos textos organizados em prosa, nós vimos que uma das suas características é que ele está sistematizado em parágrafos, né? Organizados em parágrafos. E é o nosso tema de hoje, estudar parágrafos, certo? Então, nós podemos definir parágrafo como um conjunto de frases ou orações, né? Que tem o mesmo sentido. Em um texto, eu posso contar uma história, por exemplo, mas eu vou ver as etapas dessa história. Quando eu conto a primeira etapa de uma história, eu posso deixar essa primeira etapa organizada em um parágrafo. Quando eu vou mudar o sentido ou a etapa da história, eu já começo um outro parágrafo. Então, aí é a principal função dos parágrafos, é organizar ideias que se ligam, que interligam-se entre si, né? Que são organizados no mesmo parágrafo. Para identificar os parágrafos do texto, nós observamos como eles são organizados nas linhas onde são escritos. Geralmente, eles são reconhecidos porque tem um distanciamento da margem esquerda para a direita. Então, quando vai se iniciar um parágrafo, a escrita deve se iniciar um pouco distante da margem esquerda, certo? Então, para vocês sintetizarem o que eu estou dizendo, vamos ver aqui a função do parágrafo. Para que ele serve? Ele serve para organizar o texto escrito, né? Destacar a fala dos personagens, que geralmente nas narrativas apresenta a fala de personagens. Então, nesse sentido, vai estar destacando dentro dos parágrafos. Vai facilitar a leitura e a compreensão e vai organizar os sentidos desse texto. Então, aqui está a função dos parágrafos, para que eles servem. Para a gente entender melhor como funciona a estrutura dos parágrafos nos textos, eu montei aqui para vocês um resumo, a história da Chapeuzinho Vermelho contada de forma bem resumida, para vocês, se vocês forem escrever esse texto ou um outro com base nesse, vocês terem a noção de que os parágrafos, eles se quebram, um parágrafo finaliza quando se finaliza uma ideia que vai ser transmitida, certo? Então, se eu transmitir uma ideia, vou passar uma outra ideia, eu já inicio um outro parágrafo. Como, por exemplo, observando essa gravura aqui da história da Chapeuzinho Vermelho, nós vemos que aqui é o quê? O momento em que a mãe entrega para ela a cesta para levar para a casa da vovó. De forma resumida, eu poderia organizar esse parágrafo como: a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu à menina para levar doces à casa da vovó. Eu transmiti esta ideia, né? Então, eu disse o quê? A primeira ideia do texto é que a criança, né, Chapeuzinho Vermelho, a pedido da mãe, vai até a casa da avó levar uma cesta de doces para a vovó. Então, aí eu iniciei e finalizei esta primeira ideia do texto. Então, eu iniciei com um parágrafo que deve ser, olha só a distância, né, da margem, vejam direitinho, aqui é como se fosse a linha do caderno. Eu comecei a escrever nessa linha, como era parágrafo, eu tive que iniciar com letra maiúscula e deixei um espaço entre a margem esquerda e o início da leitura. Eu vim até aqui, não deu para terminar nesta linha o parágrafo, eu vou para a linha abaixo, mas já não deixando mais o espaço, porque aqui não está iniciando um novo parágrafo. Então, eu continuo ao lado mesmo aqui da margem esquerda. Não vou deixar espaço e não inicio com letra maiúscula.
A segunda ideia do texto conta que, após a minha mãe me pediu levar para a criança levar a cesta de doces, e ainda conta na história que a mãe da Chapeuzinho Vermelho advertiu para que ela não pegasse nenhum atalho por dentro da floresta. Mas ela fez o contrário, não foi? Então, aqui está mostrando, ó, uma outra ideia do texto. Então, eu vou iniciar um novo parágrafo. Chapeuzinho Vermelho resolveu seguir o caminho da floresta. Terminei esta ideia, então também finalizo esse parágrafo. Um novo parágrafo vai trazer uma outra ideia do texto, né? Esse conjunto de frases que traz essa outra ideia, que vai formando os parágrafos. O lobo mau viu a menina e logo descobriu que ela ia à casa da vovó. O lobo mau chegou primeiro e devorou a vovozinha, vestiu suas roupas e deitou em sua cama. Então, veja que cada ideia do texto está exposta em um parágrafo diferente, certo? Então, eu estou aqui organizando o texto para facilitar a compreensão desse texto, porque se eu fosse colocar esse parágrafo na frente desse, esse na frente de tudo emendado, ia dificultar, não era? Tudo seguido um atrás do outro, ia dificultar a compreensão desse texto. Então, para vocês terem essa noção de como organizar um texto em parágrafos, nós vamos estar observando nesse sentido, de que você deve seguir as ideias e separar essas ideias em parágrafos. Continuando o texto da Chapeuzinho Vermelho, diz aqui, Chapeuzinho Vermelho percebeu logo que não era a avó. Então, aqui veja que concluiu um sentido, né? Aí, o que aconteceu depois? Chapeuzinho Vermelho gritou. É um novo parágrafo. E uma outra ideia já do texto. Os caçadores ouviram o grito e entraram na casa da vovó. Mataram o lobo mau e tiraram a vovó da barriga dele. Chapeuzinho Vermelho e a vovó abraçaram-se felizes. Então, veja que cada ideia, cada conjunto de ideias, de frases, vai formando um parágrafo, certo? Os parágrafos, eles não têm uma determinação de quantas linhas deve conter em cada um deles. Há uma variação. Veja que nós temos parágrafos de 2 linhas, parágrafo só de 1 linha, parágrafo de 3 linhas. Isso depende da ideia que quer se repassar. Portanto, na hora de você produzir um texto, por exemplo, se você for contar uma história, você vai produzir um texto narrativo, você tem que entender que ele não pode ser seguido um parágrafo na frente do outro para começar e terminar num parágrafo só. Você deve fragmentar esse texto em parágrafos. E repito, para fazer isso, você tem que analisar o conjunto de ideias, de frases que têm um sentido, se completam um sentido entre si, para poder formar um parágrafo. Se você já vai trazer uma nova ideia, um novo conjunto de sentidos, você vai formar um novo parágrafo. Não esquecendo que, cada vez que for iniciar um parágrafo, deve se iniciar com letra maiúscula e manter um distanciamento em relação à margem esquerda de onde você está escrevendo, do papel que está escrevendo. Então, nesse sentido, a gente pode ver que aqui eu fiz um resumo da história da Chapeuzinho Vermelho em quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Foram 8 conjuntos de ideias, 8 conjuntos de frases que iniciaram entre si e também encerraram entre si um sentido de uma mensagem, de uma ideia. Então, sobre parágrafo que eu tinha para colocar hoje para vocês era isso. E tem aí as atividades para vocês realizarem conforme essa explanação. Vai lá na página 35 e 36.
certo? Deixa eu só conferir que também tá na rotina de vocês, se a atividade, exatamente. Página 35 e 36, para vocês realizarem, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula. Tchau!